Vamos iniciar, então, o nosso estudo nesta noite. Vou tentar ministrar essas duas histórias para finalizarmos o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Vamos iniciar no versículo 1, versículo 21, até o versículo 23, começa uma história falando de Jairo e ele contando o que está acontecendo com ele e a sua necessidade, pedindo para que Jesus fosse com ele até a sua casa para impor as mãos sobre a sua filha para que ela fosse curada e não morresse, e sim recebesse vida de Deus, vida do Senhor Jesus. Amém? Mas nós vamos fazer uma pausa, assim como o texto, o livro de Marcos, vai fazer uma pausa a partir do versículo 24 até o 34, durante 11 versículos aí aproximadamente, vai contar-nos uma outra história, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Após, retornaremos e entraremos em detalhes sobre Jairo, sobre a cura que vai acontecer também na vida dele. Amém? Então, o versículo 24 diz assim: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Jesus, ao ouvir o pedido de Jairo, ele vai, sai, anda na direção da casa do Jairo. Só que o que acontece? O versículo 24 diz que a multidão está apertando Jesus. E certa mulher, versículo 25, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então nós vamos iniciar falando sobre isso. A primeira coisa é que Jesus está sendo expulso da terra de Gadara. E nesse texto, Jesus sai de Gadara e vai para outra banda. O que significa? Jesus está praticamente retornando de onde ele tinha saído. Jesus sai de Cafarnaum, vai em direção a Gadara, acontece a tempestade, depois Jesus, quando desce, a gente vê a história do gadareno, do versículo 1 ao versículo 20, e nós vemos ali, no final, Jesus sendo expulso. As pessoas se reúnem e falam: não, Senhor, por favor, se retire, né? Não tem um por favor não, mas falar para Jesus sair da terra. É uma das orações que eu tenho, um dos pedidos que eu vejo na Bíblia também triste, né? Já falei para os irmãos que eu acho a passagem de Sansão, quando Sansão está brincando ali com Dalila, e Dalila está amarrando ele com cordas novas, e depois ele abre o coração, conta a verdade, ela vai lá e corta o seu cabelo e ele perde a força. E Dalila acorda ele e diz assim: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Ele fala: eu sairei como das outras vezes, e eu vou fazer, né, o que ele sempre tinha o costume de fazer, que era vencer. E a Bíblia diz: e ele não sabia que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Eu acho muito triste esse versículo. Alguém perder a graça de Deus, perder a comunhão com Deus e não saber o que está acontecendo. Muitas pessoas que estão sendo levadas para a multidão, pela multidão, estão nesse mesmo aspecto. Eles não percebem que a graça de Deus foi. Eles não percebem que eles estão sem a comunhão. Eles ainda acham que eles ainda têm autoridade de alguma coisa quando eles tinham comunhão com Deus. Isso é andar no meio da multidão, é a multidão apertando e muitas vezes interagindo com Jesus, mas sem receber de Jesus, porque não foram buscar. A interação da multidão com Jesus é diferente da interação do indivíduo. Então nós temos dois cultos. Nós temos, ao mesmo tempo, o culto coletivo, que acontece quando a igreja está reunida, mas existe o culto individual. Enquanto tem às vezes no celular, batendo papo, falando com a namorada, falando de outros problemas que tem
nos seus estudos ou com outra pessoa, existe aquele que está concentrado, existe aquele que está lutando para poder permanecer na presença de Deus, aquele que às vezes até está fraco e precisa da graça do Senhor, e vem para a casa do Senhor e diz: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua graça. Tem aquele que interage com intenção de alcançar a vitória, de alcançar a bênção do Senhor. Esses saem satisfeitos, esses saem alcançados. Diferente daquele que vem e não está atento à mão de Deus, à presença de Deus. Hoje o pastor não está. Hoje quem vai pregar e falando, ixi, a pessoa julga quem está aqui à frente, ao invés de ouvir a palavra, abrir o coração. Existem pessoas que são teólogos, dizem no Brasil, não tem apenas um técnico de futebol da seleção brasileira, diz que são mais de 107, né? Quantos? Fala que a população todos os homens e as mulheres também são técnicos, todo mundo quer dar pitaco. Às vezes dentro do culto é do mesmo jeito. Ao invés de eu vir à casa de Deus e abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus conduza, para que o Espírito de Deus me guie, para que o Espírito de Deus faça a sua vontade na minha vida, eu fico me recusando a comer a comida, a receber o sermão, dependendo de quem prega, dependendo de quem está dirigindo o culto. Eu não vou com a cara desse. Agora Jesus chega do outro lado, em Gadara, ou em Cafarnaum, e ele é recebido por um. Já queremos ver o Senhor mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Que parte nós fazemos? Quem nós somos na casa do Senhor? Nós fazemos parte da multidão ou nós somos aqueles que precisam de Deus, precisam da sua graça e querem se relacionar com Ele de alguma forma, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui duas histórias, dois personagens que estão interagindo com Jesus. Nós temos Jairo interagindo com Jesus. Embora o foco de Jairo é a sua filha, a cura da sua filha, nós também temos aqui a mulher do fluxo de sangue que também vai interagir. Então nós temos um líder da sinagoga, um príncipe, um dos principais, alguém que tinha realmente responsabilidade, né? Era alguém de destaque na sociedade e também na parte religiosa. E nós temos uma mulher totalmente anônima, não se sabe o nome, não se coloca o nome, não tem o nome dela. O que importa aqui é o que Jesus fez com ela e por ela, louvado seja o nome do Senhor. Se comportava, como é que era essa doença? Se era apenas fluxo irregular, se o fluxo nela vinha 2 vezes por mês, 3 vezes, ou quantos dias durava o seu período? Que é comum aí de 7 ou menos dias, dependendo da pessoa. Só que com ela era algo difícil. Era algo que ia além. E ela se sentia excluída da sociedade. Ela era imunda para a sociedade. A sociedade olhava para ela como imunda, ela era quase igual uma leprosa. Se alguém tocasse nela, ficava impura. Ficava impuro, falando na questão cerimonial. Se alguém sentasse no lugar de uma mulher que estava com os dias do seu fluxo, a pessoa se contaminava. Na questão de cerimônia,
Ele não poderia ir ao culto, oferecer sacrifício. Ele tinha que primeiro ser purificado para depois ir. É como alguém que tocasse alguém que estava morto. Jesus toca essa mulher e não se contamina, ele cura. Jesus toca a menina que está morta e também não se contamina, ele também cura, ele também faz o milagre acontecer. Jesus, ele vem na minha e na tua vida, e mesmo estando num estágio como estávamos no passado, mergulhados no mal, no pecado, ele é poderoso para nos limpar, para nos curar, para restaurar, para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Já era um homem rico. Essa mulher estava pobre, perdeu, gastou tudo o que tinha em busca da sua saúde. Jairo vivia há 12 anos com essa menina, com a sua filha. Ela estava ali perto dos 12 anos, diz alguns textos. Jairo faz um pedido público e aquela mulher se aproxima discreta, sendo anônima, calada, em sigilo, só falando consigo mesmo no seu coração: se somente eu tocar na orla do seu vestido, vai dizer Lucas, vai dizer outros textos, se eu tocar apenas na orla do seu vestido, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Duas mulheres enfrentando a morte. Uma, a morte espiritual, a morte emocional, a dor emocional, o isolamento. E a outra, experimentando a morte física. Mas ambas são impuras, mas o Senhor, o dono da vida, dá vida para ambas, curando, sarando e fazendo aquilo que era necessidade de acordo com aquilo que elas precisavam. Essa mulher, 12 anos, precisando de algo, de uma cura, passou pelas mãos de todos os médicos que ela conhecia. Gastou tudo o que possuía procurando. Diz que o Talmud diz que havia 11 formas de curar esse tipo de hemorragia, esse tipo de fluxo na mulher. Em todas elas, ela buscou a cura, mas ela não teve cura. Marcos chega a dizer que era quase que fosse incurável. Ela passou de médico em médico e não acontecia nada. Marcos ainda diz que ela piorava. Aquilo que diziam para ela fazer, ao invés de curar, sarar, talvez aumentasse o seu fluxo. Ela piorava o seu estado. Uma mulher que estava num sofrimento prolongado. Uma mulher que já estava sem esperança. Uma pessoa que está destruída os seus sonhos. Por exemplo, possivelmente, se ela ainda não tinha sido mãe, dificilmente ela conseguiria ser mãe. Porque ela estava sempre no processo de jogar fora aquilo que o útero prepara para criar e fecundar o óvulo. A mulher prepara o seu útero para receber o esperma e o óvulo juntamente ali, quando se fecunda, vai para a parede do útero e esse útero está todo preparado. Então essa mulher vivia soltando essa preparação, que é uma rede ali para que possa ser alcançado e dar vida àquele óvulo fecundado, segundo
a vontade de Deus, porque a vida está na mão de Deus. Amém? Então, possivelmente, aquela mulher sofria até a destruição de um sonho. O sonho de ser mãe, o sonho de gerar, ela tinha essa dificuldade. Se ela já tivesse gerado, mesmo assim ela era excluída da sociedade. Ela não podia estar no meio, ela não podia tocar as pessoas que estavam indo para o culto, por exemplo, porque todo mundo que estava indo para o culto, se tocasse nela, não podia oferecer o sacrifício. Então a família já sabia que ela estava com esse problema, nem passava perto, porque senão eles podiam se tornar impuros. Era uma mulher que estava sofrendo segregação conjugal, porque até o relacionamento marital não podia ser realizado segundo a lei nos dias que a mulher tinha fluxo. E essa mulher estava praticamente em permanente dias de fluxo. Então atrapalhava a sua vida conjugal, seu relacionamento com seu esposo. Ou ela ainda não tinha casado e jamais poderia se casar. Você entende isso? Que não é uma coisa qualquer, que a Bíblia não fala detalhes dessa mulher. Se ela fosse solteira, jamais ela casaria. Se ela fosse casada, como ia ter relacionamento íntimo com seu esposo? Ela estava sofrendo na parte social, com a vizinhança, com seus parentes. Ela sofria também segregação religiosa. Ela não podia ir ao culto, ela não podia ir ao templo. Ela estava isolada emocionalmente, espiritualmente, do culto, do templo. A gente passou um período, e eu tenho certeza que quem passou por isso não passou de maneira agradável. Seria impedido de vir à igreja. Vocês lembram no começo como é que foi o primeiro ano retrasado, né? 2020, 2019, né? 2019 foi o primeiro tempo que a igreja fechou as portas, e a gente ficou aqui com a equipe de louvor, e algumas pessoas só fazendo culto. A maioria teve que ficar assistindo o culto de casa. Graças a Deus tinha internet, e a gente estava começando a produzir esses vídeos e poder transmitir o vídeo, né? Para que os irmãos pudessem assistir em casa. Mas essa mulher não tinha isso, não tinha esse privilégio de assistir o culto online, né? Simplesmente ela tinha que procurar manter a sua vida espiritual independente de poder ir ou não ao templo. Período de purificação durava de 3 a 7 dias para que a pessoa pudesse ser purificada. Então, se ela tivesse só esse período sem, quando ela começasse a ser purificada, ela já tinha que voltar de novo. Voltava o seu fluxo e ela não poderia estar na casa do Senhor. Essa mulher, segundo alguns comentaristas, né, diz que ela teve uma fé escondida, uma fé que foi revelada e que foi recompensada. Amém? A fé pode ser do tamanho do grão de mostarda. Ela pode estar escondida, guardada. Mas na hora da luta, Deus pode nos ajudar, fazer com que essa fé germine para a glória do nome do Senhor, para que os milagres dele possam acontecer na nossa vida. Essa mulher teve uma fé que culminou com a sua salvação. E temos algumas características, né, dessa fé. A primeira é que essa fé nasce no meio do desengano. Enquanto ela podia correr atrás dos homens, dos médicos, ela correu. Até o dia que ela ouve falar de Jesus. Só ouviu falar de Jesus. Versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
Oh, alegria! Ela ouviu os milagres que Jesus fazia. Toda a cidade estava revolta. Os que estavam na lei estavam contra Jesus, mas era impossível diminuir a glória, o poder de Jesus. Podiam acusá-lo de ter demônios, mas não podiam negar a operação de milagres. Pessoas que estavam com males desde a nascença, desde o nascimento, desde o momento que veio ao mundo, Jesus curou. Jesus curou lepra, Jesus curou pessoas que estavam sofrendo em várias situações, febre. Jesus tem poder para curar as enfermidades, aqueles males que nos afetam. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar com uma dificuldade ou de alguém da sua casa passando mal e a gente clamar a Deus e a gente observar que a cura foi a mão de Deus. Irmãos, eu fico observando o meu sogro passou por momentos muito difíceis. Foi internado, passou muitos meses internado, em coma, mais de 40 dias em coma. Fez várias cirurgias. Nós pensávamos, não vai sair dessa. A gente ora, a gente pede, mas a gente às vezes tem que colocar o pé no chão e olhar a situação, não é parar de orar. Enquanto tiver vida, continuamos orando, continuamos pedindo a Deus, mas até a questão de cerimônia do velório já estava sendo observado, já estavam vendo as coisas para desenrolar essa parte. Não é que tinham perdido a esperança, estavam se preparando às vezes até para um momento difícil. E às vezes você tem que se preparar economicamente, várias coisas que você tem que tomar para que possa ser realizado esse tipo de coisa, né? E nós vimos a mão de Deus. Pessoas que visitaram meu sogro em plena saúde já morreram e meu sogro segue andando e glorificando a Deus, fazendo a obra do Senhor. Irmãos, isso é milagre. Só Deus pode fazer. A vida pertence a Deus. Ele aumenta ou não. Quantos pegaram Covid e morreram? E teve gente que morreu rápido. Foram 15 dias, teve gente que morreu. Poucas semanas a pessoa foi embora. E outros lutaram, irmão Sinésio, aí não sei quantos meses lutando, mas está ali para dar glória a Deus. Irmãos, não tem explicação. Só temos que entender que a vida pertence a Deus. Ele está no controle, seja qual for a situação que estamos enfrentando. A esperança é Deus, a esperança da igreja é Jesus, a esperança de vida eterna, a esperança de vida nessa terra também, de receber os bens de Deus também nessa terra. Tudo está na mão do Senhor. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela veio por trás, entre a multidão, e tocou o manto de Jesus. Irmãos, foi instantâneo. O versículo 24 ela diz, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. O Jairo cria que se Jesus colocasse as mãos, que Jairo possivelmente viu Jesus impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Então ele clama a Jesus e pede: Jesus, se o Senhor colocar a mão na minha filha, se o Senhor orar por ela, eu sei que ela vai ser curada, eu sei que ela vai viver. O diagnóstico dos médicos está dizendo que ela vai morrer, que não tem solução, ela está desenganada. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor for lá, tocar nela, ela será curada. Eu acho lindo a fé. E cada um, às vezes, crê de uma forma diferente. E Deus não recrimina. O importante é crer.
O importante é acreditar. Não importa se é tocando, não importa se é uma palavra só, como alguns fizeram com Jesus. Jesus falou assim, eu vou lá agora. Ele falou assim, não, o senhor não precisa vir. O senhor precisa apenas de dar uma palavra. Eu sou homem que tenho soldados, homens à minha disposição. Eu falo e eles fazem aquilo que eu mando. Então, se o senhor der uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo será curado. E aquele servo é curado por causa de uma palavra de Jesus. A fé, ela nasce, ela brota, ela acontece. E a tua experiência pode ser totalmente diferente da minha. Mas o importante é crer, é não perder a esperança nesse Deus. Eu, aos 14 anos de idade, tive uma crise que parece uma crise epilética. Eu estava trabalhando, cortando papel cartolina, fazendo uns cartão pequenininho para apontamentos, numa papelaria que eu trabalhava, lá no Plano Piloto. E enquanto eu fazia aquele movimento repetitivo, o meu braço ficou duro. Parece comédia que eu posso rir hoje. Na hora deve ter doído muito, mas hoje eu posso rir. O meu braço parecia que queria brigar comigo. Meu braço subia e eu tentando botar o braço para baixo. Mas o nervo estava puxando o braço. E você não vai acreditar, né? Mas eu vou falar. Eu me dei um balão e caí no chão. Desmaiado. Fui ao hospital. Eu sentia como se meus dedos estivessem caindo, quebrando. Eu sentia o meu corpo contorcendo. E eu fui parar no hospital. E várias coisas, várias características de alguém que tem epilepsia. A dor foi tanta que teve algumas consequências. A primeira coisa que eu fiz ao sair do hospital foi ir para a igreja. E eu cheguei no pastor, esperei o culto acabar e falei para ele, pastor, eu quero oração e quero unção. E o pastor, às vezes, no final do culto, as coisas correndo, às vezes faz igual a gente, né? Às vezes não faz da forma que a gente pede. Ele apenas orou, não colocou a mão, não me ungiu. Eu falei para ele assim, pastor, eu pedi oração com unção. E aquele pastor olhando para aquele adolescente, mesmo assim, pegou o vaso de óleo, foi lá, me ungiu e orou novamente. E Deus me curou. Já faz quase 40 anos. Eu creio que Deus é poderoso para curar, que Ele é poderoso para repreender o mal, Ele fazer milagres na nossa vida. Eu vi o milagre de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu já vi o milagre de Deus acontecendo na igreja, acontecendo com um ou com outro, que estão necessitados, e o Senhor atende, e o Senhor faz milagres. Eu louvo, eu adoro, eu engrandeço a esse Deus nesta noite, pela sua possibilidade, pelo seu poder. Marcos não quer julgar o Jairo porque pede para tocar na sua filha. O Marcos não quer exaltar essa mulher que somente quis tocar na orla do vestido de Jesus. Não, toda glória, todo louvor está no fato de ambos ter um encontro com Jesus, de ambos acreditar no poder de Deus, no poder que Jesus tinha para executar o milagre, e ambos foram alvos, tiveram necessidades satisfeitas, tiveram pedidos alcançados, respondido, oração respondida. Louvado seja o nome do Senhor. O toque de fé acontece muitas vezes quando nós estamos desiludidos. Quando já tentamos de tudo e não alcançamos. Muitas vezes é nessas encruzilhadas, é nesses momentos de dificuldade em que a gente às vezes encontra Deus, em que a gente
ouve falar de Deus, onde a gente dá crédito à voz de Deus, e a gente dá crédito à palavra de Deus. E todas as vezes que eu creio em Deus, creio na sua palavra, milagres acontecem na minha vida. Porque fazer parte da multidão, muitas vezes é ver as coisas acontecer com os outros, mas poucas vezes, ou nunca, ver acontecer consigo mesmo. Muitas vezes os problemas nos afligem. E às vezes eles nos arrastam de um lado para o outro. Quantas pessoas antes de ser evangélicos foram para tantos outros caminhos? Quantas pessoas antes de acreditarem em Deus creram em tantas outras coisas, tantas outras histórias, mas um dia parou para ouvir a voz de Deus, um dia deu crédito à palavra do Senhor, um dia deu crédito à palavra que foi pregada, da semente que foi lançada, e essa semente cresceu, e essa semente hoje já está produzindo fruto na sua vida, na minha vida, na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se foi por causa de um problema ou não, o importante é estar aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor. Diz que quem se lança aos pés de Jesus não está caído, está de pé. Amém? Muitos pensam que estão de pé, quando na verdade estão caídos da fé. Mas muitos, quando se jogam aos pés de Jesus, estão de pé, porque Jesus é a rocha que mantém a casa em segurança, que mantém os alicerces no lugar correto. É aquele que dá a vida e a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, às vezes só encontramos solução em Deus. E que bom que olhamos para Deus e depositamos a nossa esperança nele. Quem põe a sua esperança em Deus jamais se frustra. Quem coloca a sua esperança na mão de homens se engana, é enganado, é decepcionado. Eu confiei tanto naquela pessoa. Quantos golpes acontecem na internet porque a gente confia, a gente pensa que a voz é de um parente e é engano. Mas aquele que põe a sua confiança em Deus não é desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está indo, e você não pode perder isso de foco. Jesus está indo para a casa de Jairo. A multidão está dificultando o caminhar de Jesus, para chegar no desfecho, para que a glória de Deus seja maior. Não apenas uma cura, mas algo maior. Este caminho está difícil. No meio do caminho, mesmo Jairo sendo uma pessoa importante, Jesus para atender uma pessoa anônima, porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante do Senhor, não tem esse negócio que a oração do pastor é ouvida em detrimento da oração da igreja. Não. Se o pastor tiver comunhão, com certeza a minha oração será ouvida. Mas todos aqueles que fazem parte da igreja, que têm comunhão com Deus, a sua oração é ouvida. Deus contempla, Deus escuta, Deus atende, Deus vê a urgência, muitas vezes, da nossa oração. Jesus não chega atrasado. Jesus chega na hora. E quando Ele chega, não há nada que Ele não possa fazer. Entende isso? Nada impede o seu agir. Ninguém pode resistir ao seu poder. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 29, imediatamente cessou aquela hemorragia.
E aquela mulher sentiu que no seu corpo está já curada do seu mal. Alguns textos, Mateus e Lucas, que são os paralelos a Marcos, um vai dizer que quando ela toca, ela é curada, que é o caso de Marcos. Ela toca e é curada. Ela toca e é sarada. Em outros textos, parece que ela é curada depois que Jesus anota, depois que Jesus questiona. Alguém me tocou. Só em Lucas vai dizer que Pedro fala com Jesus: Senhor, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? Foi um toque diferente, porque de mim saiu poder. Algumas versões diz virtude, mas outra diz: de mim saiu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Essa fé foi recompensada. Essa fé nasce da reflexão, brota de questionamentos. Ela vai num lugar, vai em outro e não consegue adquirir resposta. Mas em algum momento ela: se eu somente tocar, serei curada. E ela tem uma fé resoluta, ela levanta, ela não fica apenas em casa, mas ela ouve falar e ela vai atrás da solução. Mas por quê que alguns aparece o nome e outros não aparece o nome? É porque a vida é assim mesmo, até dentro da igreja. Às vezes aparece o nome do líder, às vezes aparece o nome do pastor, às vezes aparece o nome de um obreiro, mas as pessoas que estão por trás, as pessoas que estão no círculo de oração, as pessoas que estão nos bastidores, que estão na cantina, que estão em algum lugar fazendo algo que ninguém está vendo, Deus está vendo. A recompensa vem de Deus. Deus vai trazer a recompensa. Nenhum trabalho na mão de Deus é em vão. Então Deus sempre vê. Jesus sabe o seu nome. Numa igreja de quase 400 pessoas, eu posso não saber o nome de todos. Mas todos aqueles que vão morar lá na glória, todos aqueles que estão não no meio da multidão e fazendo parte apenas da multidão, mas que querem fazer parte do reino de Deus, de ter uma comunhão, de ser templo do Espírito Santo, todos que são templo do Espírito Santo, têm o seu nome, têm a garantia. O Espírito Santo é o penhor que escreve o nosso nome no livro da vida. O nosso nome foi escrito com letras escarlate, com o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o pastor presidente não sabe nem quem é você, nem de que igreja você faz parte, mas todos nós fazemos parte da igreja celestial, daquela que vai morar na Nova Jerusalém. Nós temos a entrada e vamos entrar um dia nas boldas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A fé salvadora leva-nos aos pés de Jesus, leva-nos a ter contato com Jesus, leva-nos a ter experiência com Ele, a ter intimidade com o Senhor. E Ele sabe quem é você, Ele te conhece pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher vendo que não pode, versículo 30 e 31. E logo Jesus, percebendo que em si mesmo, que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? Responderam os seus discípulos. Marcos não diz quem. Lucas diz que é Pedro. Pedro perguntou, disse, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta: quem que te tocou? O toque dessa mulher não foi um toque da multidão. O toque dessa mulher não foi um toque de qualquer maneira, não foi por acaso. Ela não esbarrou em Jesus.
O toque dessa mulher foi intencional, ela tinha um propósito, receber cura. O toque dessa mulher foi com confiança, com fé, uma demonstração de fé. Eu vou só tocar só na orla, só num pedaço do seu vestido, e eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. O toque dessa mulher foi eficaz. Imediatamente ela foi curada. Porque Deus ouve as orações feitas até mesmo quando não saem palavras da nossa boca. A Bíblia diz que antes da gente prostrar, antes da gente falar alguma coisa, Deus já conhece as nossas necessidades, Deus já sabe o que havemos de pedir, Deus já sabe o que nós precisamos, mas é necessário falar com Ele, abrir a boca, falar com Deus, nem que seja na alma, nem que seja no seu pensamento. Deus é o único que conhece os pensamentos do homem. Aquela mulher não queria ser notada pela multidão, aquela mulher não queria notoriedade, aquela mulher apenas se aproximou, silenciosamente, vagarosamente, com dificuldade por causa do seu problema de saúde e também por causa da multidão. Mas ela venceu os obstáculos e alcançou graça diante de Deus. Nós precisamos vencer as barreiras para alcançar a graça de Deus. Nós precisamos vencer, irmãos, a incredulidade do mundo. O mundo está incrédulo. Crentes que não creem mais na Bíblia. Crentes que andam dentro da igreja e às vezes nem mais andam com a Bíblia porque não creem mais neste livro. São crentes que andam pelo braço de carne e não pelo braço de Deus, não pela vontade de Deus. Aquela mulher, no versículo 32, ela olha em redor, olha, melhor, Jesus que está olhando em redor, né? Para ver quem é que fez isso, se alguém se acusa. E aquela mulher, atemorizada, trêmula, consciente do que aconteceu com ela. Algo aconteceu comigo. Ela sabia que havia operado nela um milagre. Ela veio e se ajoelhou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jairo vai ao encontro de Jesus e lança-se aos seus pés antes de fazer o seu pedido. Aqui essa mulher faz o seu pedido sem falar palavras, apenas no seu coração, no seu íntimo. Eu não sei agora qual dos livros, mas eu acho que Lucas vai dizer que ela falava consigo mesmo. Ela falava, arrazoava no seu pensamento. Ela estava apenas pensando. Deus escutou. E só depois ela se lança aos pés em gratidão. Ela se lança aos pés de Jesus para dizer obrigado. Ela reconhece que esse Senhor é poderoso para fazer milagres na sua vida. Disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Amém? A tua fé te salvou. Para que a fé seja uma fé que alcance a salvação, ainda tem mais algumas características. Ela tem que ser sincera. Tem que abrir o coração e falar para Deus o que está acontecendo. A fé tem que ser confessada publicamente. Aquele que confessa publicamente que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, naquele grande dia, ele vai confessar o seu nome. Eu escrevi aqui em algum lugar, vamos ver se eu alcanço assim, eu coloquei, qual é o significado de fazer parte da multidão?
O que significa isso? O que significa fazer parte da multidão e não ser a parte dos discípulos, por exemplo? Significa aceitar o senso comum. Significa aceitar os ditos populares. Significa aceitar conselhos, os costumes, como se fosse verdade, sem avaliar, sem levar em conta, sem apreciar essas palavras, esses conselhos, tudo isso que falamos, esse costume, segundo a palavra de Deus. Quem faz parte da multidão, vai no oba-oba, está todo mundo indo para um lado, ele vai também. Está todo mundo indo para a esquerda, ele vai. Está todo mundo entrando no mar, ele entra. Está todo mundo indo para o templo, ele vai. Ele segue a multidão. Onde tem multidão, ele quer estar no meio. Seguir a multidão é se conformar com este mundo, é viver a vida terrena sem levar em conta a vida eterna. Isso é grave. Vivemos o agora sem entender que tem um futuro. Vivemos a vida terrena, corremos atrás da vida terrena, atrás de dinheiro, atrás de paz humana e esquecemos de ter paz com Deus, esquecemos de correr atrás dos tesouros celestiais. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos ter os olhos fitos no céu, os olhos fitos em Jesus. Não tira os olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele seja o padrão, a estatura de varão perfeito da igreja. Eu olho para ele e alcanço a vitória. Eu olho para ele e cresço um pouco hoje. Eu olho para ele de novo amanhã e eu cresço um pouco mais amanhã. Cada dia que eu olho para ele, eu vou crescendo a estatura de varão perfeito. Jesus é o padrão da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você amasse a sua esposa, sabendo que disso depende a sua eternidade, você amaria como Cristo ama a igreja. Simples assim. A ponto de dar a vida pela tua esposa. Se a gente amasse a Deus, como a Bíblia diz para a gente amar, irmãos, seria diferente, a gente ia ter ojeriza ao pecado, a gente teria repulsa ao pecado. Sabe quando alguém era viciado na bebida ou no cigarro, e depois que ele é curado, ele sai desta vida pelo Evangelho, ou por um tratamento? Irmãos, muitas dessas pessoas não consegue sentir o cheiro. Causa náusea nela, de sentir o cheiro de cigarro, sentir o cheiro da bebida, mas antes estava impregnado no seu suor, e ele não se sentia. Mas quando nós procuramos nos separar para Deus, irmãos, o pecado fede, e a gente rejeita o pecado, não porque foi o Satanás que ofereceu, não porque a gente entende que é uma armadilha, não. É só porque a gente sabe que aquilo não agrada a Deus. E aqui eu não quero desagradar a Deus. Eu já disse aqui na igreja que todo o pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. É, em primeiro lugar, uma rebelião contra Deus. Primeiro eu me rebelio contra Deus, contra a lei, contra os mandamentos, contra a sua palavra. Nós estamos fazendo os comentários da Bíblia, na leitura sequencial, cronológica que nós estamos fazendo. E nesses dias eu estava comentando exatamente esse texto, que o importante da vida cristã é obedecer. O resumo é obedecer. Quando eu obedeço a Deus, eu digo a Ele, eu te amo. Porque eu só posso mostrar que amo a Deus quando eu cumpro, quando eu ouço, quando eu guardo as suas palavras na minha vida. Seguir a multidão é viver segundo o hedonismo, é colocar o seu eu, o seu ego em primeiro lugar, ao invés de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso é fazer parte da multidão. Essa eu não
escrevi, não compartilhei com os irmãos, mas tem outra aqui que eu compartilhei. A multidão e o indivíduo. A multidão vai e vem, sem se importar o porquê. Ela não interessa o que está acontecendo. Ela só quer ir ou voltar de acordo com a onda do mar. No meio dela existem pessoas desesperadas, intrigadas, curiosas e algumas que são fiéis. Está tudo ali no meio da multidão. No meio da multidão existe o anonimato. Jesus é Deus de multidão. Jesus é poderoso para fazer milagres no meio da multidão. Jesus é poderoso para fazer milagres para a multidão, como ele multiplicou pão e peixes. Ele fez um milagre que foi para a multidão que estava com ele. Mas Jesus também é Deus que deseja a nossa comunhão. Ele é Deus de multidão, mas gosta de nos tratar na nossa individualidade. Deus te vê em meio à multidão. Irmãos, a multidão às vezes, e dizem que quando existe uma turba, que também é uma multidão, a turba só leva o nome de turba porque essa multidão não é mais pacífica, mas ela começa a fazer quebradeira, ela começa a quebrar os imóveis, quebrar as lojas. Já teve isso aqui em Brasília, né? Badernaço, nos anos 90, quebraram ali a rodoviária, quebraram um monte de loja no Conjunto Nacional. Então, isso é a multidão, mas a multidão violenta recebe um nome, né, de turba, descontrolada. Deus faz coisa na multidão, mas Deus também te vê no meio da multidão. Até o direito, ele sabe que muitas vezes as pessoas são levadas a fazer alguma coisa por causa da multidão. Mas os atos individuais serão também pesados. Deus te vê no meio da multidão. No meio do culto de domingo, que a igreja fica lotada. Mas Deus vê você no meio da multidão. E cada um recebe de acordo com a sua interação individual, de acordo com aquilo que ele faz no seu coração, no seu pensamento, a recompensa. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está interessado no seu problema, nas suas dificuldades. Deus te vê em meio à multidão. Ele sabe o que você precisa, Ele quer que você o toque agora pela fé. Toca em Jesus, toca pela fé, Ele quer fazer milagres. A multidão apertava Jesus de todos os lados. Não é bom ficar só no meio da multidão. É necessário, muitas vezes, interagir com Deus, interagir com Jesus. Não é só o cantar congregacionalmente, não é só o orar, porque está todo mundo orando sem entender o porquê. Mas enquanto todos estão orando, eu sei que o meu Deus ouve a minha oração. Eu sei que eu estou diante dEle, porque Ele não é como um homem que ouve apenas um de cada vez. Ele não está limitado ao tempo, Ele não está limitado com as limitações humanas, mas Ele pode, como Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está num país, está aqui agora, aonde alguém clama por Ele, Ele está presente, Ele ouve a nossa voz, no meio da diversidade de pensamento, de oração, Deus ouve a sua oração e Deus atende muitas vezes as nossas orações, no meio da multidão. Não somos mais um no meio da multidão. E quanto mais você fala com Ele, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais você sente o poder dEle. O culto para uns pode estar desinteressante, mas para você, muitas vezes, você está recebendo a graça e a presença do Senhor. A multidão apertava Jesus de todos os lados, mas no meio da multidão, uma mulher se destaca. Não apenas por tocá-lo, mas por crer no seu poder. Não foi o toque,
Não foi aonde ela tocou, mas foi a motivação que levou a tocá-la. Sabe? Quando você vem para a casa do Senhor, qual é a motivação que você vem para o culto? Deus não recebe o culto simplesmente porque eu estou num culto. O seu culto só é recebido quando há propósito. Quando eu venho não de mãos vazias, mas eu trouxe alguma coisa. Eu não sei cantar lá na frente, eu tenho vergonha. Mas na hora que a igreja está cantando, você também canta. Mas minha voz é desafinada. Não importa. Eu tenho dificuldade de decorar a letra de hinos, né? E muitas vezes eu estou tentando cantar um hino e não consigo, e eu canto qualquer coisa, eu invento a letra, eu aumento a letra, eu repito, não é para repetir, e eu não estou nem preocupado. Eu quero glorificar a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero de alguma forma falar alguma coisa que chegue ao coração de Deus, e eu tenho certeza que o meu louvor chega na presença dEle. Mesmo com a letra errada, mesmo desafinado, mesmo com qualquer dificuldade na letra, mesmo começando pelo coro e não pelo começo do hino, Ele ouve, Ele recebe, porque Ele olha a intenção do coração, Ele sonda os nossos corações e nos conhece. Num ato tímido, humilde e ao mesmo tempo esperançoso, de fé, essa mulher foi recompensada, alcançou a sua cura. Com a frase, filha, tua fé te salvou, Jesus neste momento restaura a autoestima dessa mulher, que já havia experimentado a cura física no corpo, ela já tinha sido curada. Segundo Marcos e Lucas, ela já tinha recebido a cura quando ela toca, ela já tinha recebido a cura. No físico, agora ela recebe a cura emocional. Aquela mulher que não podia falar, aquela mulher que não podia estar no meio da multidão, Jesus agora fala, filha. Jesus chama ela de filha. Jesus trata ela como alguém da família. Você agora não é mais uma qualquer. Jesus chegou a dizer no meio da multidão uma vez, quando lhe falaram, os seus irmãos e a sua mãe estão lá fora. Ele disse, os meus irmãos e a minha mãe, as minhas irmãs, são esses que estão aqui, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão ouvindo a voz de Deus. Esses são meus irmãos e minha irmã e minha mãe. Agora ele chama essa mulher e diz, você é filha, minha filha. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Só Deus é poderoso para fazer isso. Cura no físico, cura na alma. Jesus também completa, renovando a esperança da salvação. A tua fé te salvou. A parte do Espírito também foi alcançada. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor poderoso que faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda enviei outra ainda, né? Hoje eu escrevi bastante, né? Escrevi uns 3, mandei 3 aí. A multidão e a mulher. A outra foi a multidão e o indivíduo. Agora a multidão e a mulher. Muitos vêm à igreja sem nenhum propósito. Falei isso agora, né? Vem para o culto, oferecer o culto. Você acredita que tem gente que vem para a igreja só porque acha que é errado não vir? Tem gente que acha que é até pecado deixar de vir à igreja. É falta de comunhão com Deus. Simplesmente não vir, podendo vir. Simplesmente negligenciando, entra mês, sai mês, e a pessoa não vai para a igreja. Isso aí é o esfriamento. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Isso é o amor se esfriando. Então, muitos vêm para a igreja sem nenhum propósito. Vêm apenas para cumprir com a tabela. Não é o amor que os atrai. O que te move, irmão? O que te faz renunciar ao pecado e vir para a casa do Senhor?
O que te faz enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, enfrentar às vezes a doença, enfrentar às vezes o cansaço do trabalho e falar assim: hoje eu vou na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando há esta alegria no nosso coração, esse desejo de estar na casa do Senhor. Irmãos, uma vez ou outra, eu fiquei em casa. E falei assim: vou ficar em casa hoje. Irmãos, é uma inquietação, é um num pé em outro. Hoje tem a internet, ainda posso assistir o culto ainda, né? Vamos supor que eu não vim, estou meio atrasado, mas aí eu comecei a assistir o culto online. Então eu ainda posso ter comunhão, ainda posso receber, ainda posso ser alimentado. Mas antes disso, irmãos, pensa num negócio ruim, num sentimento esquisito. Domingo em casa à noite. Olhar para um lado, olhar para o outro, falar: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo em casa? O que aconteceu que eu não fui? Às vezes foi um cansaço, às vezes foi uma doença, às vezes foi alguma coisa que impediu ou foi displicência. Mas isso me faz falta. Você precisa sentir falta de Deus, falta da comunhão. Você precisa sentir falta de falar com Deus. Hoje eu não orei, gente, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não li nenhum versículo. Você precisa sentir falta, precisa estar escassa na sua alma a necessidade de interagir com Deus, de ouvir a sua voz, de ler a sua palavra, de congregar. Não abandone a igreja, não abandone a congregação, como é costume de alguns. Alguns que estão na multidão, estão abandonando a igreja, estão abandonando a palavra, abandonando Deus, abandonando família, abandonando tudo. Quem está andando na multidão, quem anda na multidão acha o divórcio uma coisa natural, uma coisa normal. Quem está andando na multidão acha que uma experiência sexual fora do casamento, isso é banal, isso é uma coisa simples. Depois a gente ora, Deus perdoa. Isso é andar na multidão, isso é andar achando que na última hora, naquele momento eu vou falar com Deus e Deus vai me perdoar. Esse é aquele que anda no meio da multidão, que ele contempla os milagres acontecendo. Um à direita é abençoado, o da esquerda é abençoado, é transformado, muda a sua vida, mas ele continua do mesmo jeito, ele continua a mesma pessoa, não há transformação, não há mudança. Que a misericórdia de Deus nos contemple nesta noite, que a palavra de Deus nos alcance, que a palavra de Deus nos incomode a sondar o nosso coração nesta noite, a olhar para dentro de si e verificar a veracidade daquilo que está acontecendo com você. Eu estou assim porque eu sou relapso, eu estou assim porque eu não tenho vida de oração, eu estou assim porque eu não tenho comunhão, eu estou assim. Qual é o motivo? Assuma parte da tua culpa. Não tem nada disso aqui no meu texto, mas recebe aí e deixa entrar no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Os anos passam, eles vêm, muitos à sua direita, à sua esquerda, já falei o que está escrito aqui, sendo transformados, recebendo a presença gloriosa do Espírito Santo, mas não querem se comprometer com o Evangelho. São crentes legalistas, são religiosos, sabe o Salmo 91 de cor, sabe a oração do Pai Nosso de cor, mas não adianta nada. A vida dele não é mudada, a vida dele não é impactada. Irmão, sem transformação, o crente não verá Deus. Sem transformação, o crente não vai alcançar a salvação. Se a tua vida não for quebrada, se você não for chocado, se você não entender que você é pó e cinza e que Ele é Deus glorioso, poderoso e santo, irmãos, temos que ter consciência disso na nossa vida. Estamos servindo a um Deus santo. Estamos servindo a um Deus eterno, um Deus que é amor, mas a Bíblia diz que também é fogo consumidor.
Um Deus que dá 1, 2, 3, um Deus que é longânimo, mas naquele dia, aqueles que andaram no meio da multidão, Ele vai dizer assim: aparta de mim que eu não te conheço, porque todos que conhecem a Jesus, todos que têm interação com Jesus, todos que deixam a multidão para poder ouvir Jesus, para tocar em Jesus, Jesus conhece. Mas se eu não quiser ser transformado, mudado, moldado, se eu não permitir, o Espírito Santo não vai quebrar o meu coração. Mas se eu falar para Ele: Senhor, quebra o meu coração, me quebranta, Ele vai te quebrantar. Até lágrimas Ele vai colocar nos teus olhos, que é uma das coisas mais difíceis para mim é chorar. Mas de vez em quando parece que os olhos ficam ali, sabe? Eu choro na alma, eu choro só no... Eu tenho o sentimento do choro, vale? Tem hora que eu sinto vontade de chorar, mas as lágrimas não caem. Mas eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, quebrando o meu coração, trazendo transformação à minha vida. Eu preciso de renovo, eu preciso da graça, eu preciso de transformação a cada dia. Eu almejo um dia ser transformado num corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu almejo um dia sair desta carne e alcançar a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou aqui brincando de ser crente, de ser pastor, mas eu estou aqui para viver o Evangelho, para poder sentir, absorver de Deus o máximo que eu puder, seja nesta noite, seja amanhã um pouco mais, mas eu quero mais de Deus. A alma do crente não pode se saciar. O tanto que você conhece de Deus é pouco. Entenda que Ele é grandioso, que Ele é infinito. Eu preciso dessa presença gloriosa do Espírito Santo. Precisamos mais do que frequentar a igreja, necessitamos ser templo do Espírito Santo. Precisamos ser morada do Deus Altíssimo. Entenda isso, entenda. Você é templo do Espírito, o Espírito Santo quer morar em você. A glória de Deus, um Deus tão grande que diz que a terra é o escabelo dos seus pés. A terra é como se fosse o estrado dos seus pés. A terra, o planeta, a terra é como se fosse o lugar dele encostar o pé. É claro que isso é apenas uma comparação muito ínfima, porque ele é muito maior do que isso. Mas Ele quer entrar dentro do seu coração. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer fazer morada em você. Irmãos, pensa nisso, que coisa maravilhosa é ter Deus dentro de você. Nenhum mal pode chegar, o diabo não pode fazer nada contra você, porque dentro de você existe um Deus glorioso, poderoso. Esse é o desejo de Jesus, unir conosco. Pai, eu rogo, não que tire eles do mundo, né? Mas que eles sejam um conosco. Assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Jesus é ter unidade, comunhão do Criador com a criatura. Há vários contrastes nessa história entre a multidão e a mulher. A multidão constantemente esbarra em Jesus. A mulher toca uma única vez e recebe a cura. A multidão quer ser notada por Jesus. A mulher quer passar desapercebida. A multidão vê os milagres acontecendo com os outros. A mulher experimenta o milagre acontecendo consigo mesmo. Até quando você vai ver os outros ser transformados? Até quando? E você não acontece nada com você? Até quando vamos continuar na vida do velho homem? Até quando? Não vamos experimentar um novo nascimento? Um novo nascimento que muda meus relacionamentos.
Um novo nascimento que me dá novos padrões de vida, novos padrões éticos, novos padrões morais. Oh, recandarabachovas. Aquilo que era tolerado porque eu estava no mundo não é mais tolerado hoje, porque Deus quer habitar em mim. E se Ele realmente habita, oh irmãos, quão diferente eu deveria ser. Quão diferente nós deveríamos ser. O quão diferente nós poderíamos estar experimentando. Tem gente que quer experimentar poder para fazer milagres. E Deus quer apenas que você sinta o poder dele fazendo milagre na sua própria vida, transformando o seu dia a dia. Que o seu respirar seja para a glória dele, que as suas palavras sejam para a glória dele, que o seu andar seja para a glória dele, que a glória dele, o nome dele seja glorificado em tudo que você fizer. Era assim que tinha que ser o meu pensamento, é assim que tem que ser o seu pensamento, é assim que tem que ser o nosso andar. É um andar de transformado, um andar de alguém que foi mudado, de alguém que foi alcançado, de alguém que tocou em Jesus e foi transformado. Lereandarabás. Louvado seja esse nome precioso, o nome do Senhor. Ela enfrentou grandes dificuldades para tocar Jesus, mas ela venceu os obstáculos. Ela estava no meio da multidão, ela estava enferma, ela estava fraca, ela talvez fosse a mais fraca, mas ainda assim ela persistiu. Mesmo ela sendo rejeitada, mesmo ela sendo impura, talvez foi por isso que ela se aproximou de Jesus calada, foi para não se manifestar o seu problema e falar o que ela queria, porque era vergonhoso o seu problema. Eu não sei como é que você se encontra aqui esta noite. Qual é a sua situação? Se você tem vergonha de dizer o que você fez, se você tem vergonha daquilo que você já fez um dia. Mas Ele está aqui hoje e pode mudar a sua história. Aquele que cura, aquele que, eu já falei na doutrina anterior, Ele não melhora o homem, Ele não faz o homem melhor. Não! Ele transforma. Ele quebra o vaso e faz um novo vaso. Ele faz nova todas as coisas. As limitações passadas ficaram para trás, o pecado passado ficou para trás. Eis que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu agora avanço na direção. Olha para Cristo, olha para Ele, olha para Ele, avança em direção a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Ela tocou em Jesus secretamente, mas Jesus ainda assim a libertou. Ela tocou em Jesus sob o senso de indignidade. Tanto ela como a menina que ficou morta. Quando Jesus tocou nela, poderia tornar Jesus impuro. Mas Jesus é quem cura, Jesus é que liberta, Jesus é que faz milagre. Ao invés dele ficar contaminado, ele purifica. Ele é o Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ela tocou em Jesus humildemente. Quando nos humilhamos, Deus exalta. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, Ele vai exaltar, louvado seja o nome do Senhor.